Ok, pessoal, desculpem pelo meu atraso hoje. É que havia tanta coisa que eu queria abordar no nosso último programa antes de sairmos do ar na próxima semana, nos preparando para a nossa série limitada sobre Erika Kirk. Agora recebemos uma grande quantidade de e-mails porque Baron Coleman teve um episódio que viralizou sobre um relacionamento aparentemente estranho que Erika teve com uma garota de 15 anos chamada Gillian. Erika tinha 25 anos na época. E elas desenvolveram um relacionamento que algumas pessoas acreditam ter sido uma espécie de grooming. Agora, Baron Coleman foi muito claro. Ele deu instruções específicas aos seus espectadores para que não procurassem Gillian, que agora é adulta, sobre a situação. E eu, por algum motivo, não consegui seguir essas instruções simples. Eu entrei em contato com ela imediatamente. Eu não sei o que há de errado comigo, mas tive uma ótima conversa com ela sobre a dinâmica dela com a Erika. Então, bem-vindos de volta ao Candace. Ok, um agradecimento à Anime Skincare por patrocinar o episódio de hoje. É a única marca de cuidados com a pele com a qual realmente mantive consistência e em torno da qual construí minha rotina. A pele sofre muito no inverno e a secura pode acelerar as linhas finas. Acesse nimeskincare.com e use meu código Candice10 no checkout para ganhar 10% de desconto. Ok, então hoje, obviamente, como eu disse, é nosso último episódio, antes de tirarmos uma semana de folga, organizando tudo para o nosso especial sobre Erika Kirk. Série biográfica, título provisório, Atração Fatal. Estou brincando, talvez eu esteja brincando, a gente não sabe. Falando em atração fatal, algo que tem circulado nas redes sociais, graças primeiramente a uma youtuber chamada Nicey. Então todo o crédito vai para a Nicey. E então, claro, o Baron Coleman também pegou essa história. Eu adoro isso. Estamos todos apenas reunindo informações, e aqui estamos nós. É sobre esse relacionamento que a Erika teve, pelo que parece. Nas redes sociais, muita coisa aconteceu por lá. E eu vou passar agora para Enice, que vai explicar isso para vocês. E para te dar um pouco de contexto, é 2013. E, portanto, Erika tinha acabado de completar seu ano como Miss Arizona. E ela tinha 25 anos na época, a Erika. E agora você vai descobrir como ela conheceu Gillian. Ouça só. Em 2013, Erika tinha 25 anos e ela estava em um relacionamento com um jogador de basquete chamado Joshua Harrelson. Na época, ele morava em Michigan e Erika se mudou para lá para ficar com ele. Na noite de 15 de setembro de 2013, Joshua Harrelson e Erika conheceram uma garota de 15 anos chamada Gillian Falcon. E eu sei disso porque Gillian tweetou sobre o encontro. Às 15h53, Gillian tweetou que estava comendo sushi com uma amiga, e 2 horas depois, ela tweetou: "Acabei de conhecer a Miss Arizona e o Josh Harrelson." Emoji de olhos apaixonados. Agora, não tenho certeza se Gillian esbarrou coincidentemente com Erika e Joshua, ou se foram apresentadas. O que eu sei é que Gillian tinha uma amiga e os avós dessa amiga estavam alugando uma casa para Erika em Michigan. Então, não tenho certeza se todas essas pessoas simplesmente se encontraram por acaso no restaurante de sushi ou se foram apresentadas formalmente. Mas, de qualquer forma, elas se conheceram, e Erika iniciou o que eu considero um relacionamento muito estranho com a garota de 15 anos chamada Gillian. Então, Eu posso ajudar a esclarecer, posso complementar isso. Como eu disse, conversei com Gillian e essa informação, parte dessa informação é muito precisa, era sobre o pagamento do aluguel e foi assim que Gillian conheceu Erika Kirk. Ela abre a porta. Ela provavelmente estava morando com um namorado ou visitando-o na época e vê Erika Kirk e pensa: meu Deus, essa garota! Uma garota de 25 anos tão bonita e Erika é extremamente gentil com ela e elas começam a conversar. E de alguma forma, e Gillian não se lembra como isso aconteceu, de alguma forma durante esse acordo de aluguel, Erika e ela trocam números, certo? Então, o que acontece em seguida é que elas começam a trocar mensagens, um relacionamento por mensagens de texto e pelas redes sociais. Fazendo comentários uma sobre a outra quando outras pessoas postam, e no começo parece tudo bem, acho que a conversa é educada. Talvez algo que você esperaria ver entre alguém que tem algum nível de notoriedade ou fama e um de seus fãs nas redes sociais. Mas então a coisa esquenta exatamente como Nice indica, a coisa esquenta. E eu vou permitir que você ouça ela explicar o que acontece em seguida.
E eu também gostaria, mais uma vez, de reforçar o fato de que essa garota, Jillian, tem 15 anos e Erika tem 25. Vale mencionar que, nesse ponto de sua biografia, Erika também está trabalhando com instituições de caridade contra o tráfico sexual. Esse é o ano em que ela diz que se envolveu com uma instituição de caridade contra o tráfico sexual na China. Terei mais informações sobre isso na próxima semana, mas agora é com a palavra Nice. Em 13 de fevereiro de 2014, Jillian respondeu a um dos tweets de Erika dizendo: Erika Franz Viet, linda como sempre. Algumas horas depois, ela tweetou: por que Erika Franz Viet acabou de me enviar isso? Emojis de risada. E tem uma foto que diz: neste dia dos namorados vou tocar na sua bunda. Jillian publicou este tweet em 6 de março de 2014. Então Erika diz: deixa eu te ligar, espera aí, querido, me dá uma rapidinha. Uau! E então Jillian diz ok e coloca emojis de risada. Erika então diz: segundo. Sexo também, mas não com você, SRs. Puta merda, emoji de risada. Você sempre me faz rir. Eu ainda não estou torcendo para o outro time. No dia 13 de março de 2014, Jillian compartilhou outra captura de tela das mensagens de texto dela com a Erika. Erika diz: esqueci de te avisar, hidrate-se hoje à noite. Nada de álcool e não coma muita comida salgada. Você não vai querer parecer inchada? Jillian então responde: obrigada. Erika diz: nada de álcool. Sério, Erika? Reconhecimento de idade, sua idiota. Aparentemente, eu ainda não tomei meu café. Que diabos, Erika? Emoji de risada. Bem, nessa mordida reticências, observe, maldita Siri. Vamos! Hashtag a luta. O que você está tentando dizer, emoji de risada? Desembucha, seu idiota falastrão. Na manhã de 26 de março de 2014, Jillian tweetou: eu só quero ser a crush feminina de alguém nesta quarta-feira. Será que é pedir demais? Naquela noite, ela então tweetou: obrigada, o Erika Franzvi, por fazer a minha semana inteira. E ela compartilha esta foto, e a foto é de um gnomo, e diz: quero estar dentro do seu jardim secreto. Sabe do que estou falando? Em 3 de abril de 2014, Jillian tweetou esta foto e disse: sinto falta desse bobão. Alguns minutos depois, ela tweetou: a Erika acabou de me mandar mensagem. Hashtag sem novos amigos? Meu Deus do céu, eu não aguento. Alguns dias depois, em 5 de abril de 2014, Jillian postou este tweet, recebendo isso pelo correio da Erika Franzvi. E na foto há uma caixa vermelha de morangos cobertos de chocolate e outras sobremesas de chocolate. E o cartão na foto diz o seguinte: feliz aniversário de 16 anos, linda garota. Mantenha-se firme na fé e saiba que você é amado. Mas nunca esqueça, você é incrível exatamente assim. Tenho muito orgulho de você. Hoje começa mais uma jornada de 365 dias ao redor do Sol. Aproveite a viagem. Te amo, E. Em 7 de junho de 2014, Jillian compartilhou este tweet. Esse deve ser o elogio mais sincero que já recebi. E ela anexou uma captura de tela da conversa com Erika. Então, Jillian diz: obrigada. Erika diz: você tem os traços mais deslumbrantes. Jillian diz: melhor elogio de todos. Erika diz: seus olhos, seus lábios, sua pele, você é absolutamente linda. Jillian responde com o emoji chorando: você está me fazendo chorar? Em fevereiro de 2014, Jillian fez uma viagem em família para Porto Rico, e Erika estava curtindo e comentando nas postagens dela no Instagram. Então Jillian postou essa foto da praia e Erika disse: inacreditável, linda. E então Jillian responde: essa é de longe a minha foto favorita que eu tirei. Minha mãe quer ampliá-la na Erika Franzvi. Erika responde: eu entendo o porquê, querida. Jillian responde: tão perfeita na Erika Franzvi. Erika então responde: sim, eu sei que você é. Vou apenas seguir isso com um pouco de silêncio. Só quero que todos nós reflitamos sobre isso. Vamos refletir sobre isso com as pessoas que vão tentar explicar. Os explicadores da Erika vão dizer: isso não é estranho. Não. O quê? Você nunca foi uma pessoa de 25 anos enviando morangos cobertos de chocolate para uma pessoa de 15 anos? Isso não é estranho. Vocês são uns invejosos. Ah, qual é? Você nunca, aos 25 anos, decidiu mandar uma mensagem para uma menina de 15 anos elogiando os lábios e a pele dela e dizendo o quão perfeitos eles são? Você nunca decidiu mandar uma mensagem para eles quando postaram uma foto com alguém da mesma idade e disseram 100 novos amigos? Quase como se fosse territorial? É óbvio que tudo isso é apenas uma brincadeira ou algo do tipo. Aliás, só para comentar voltando a como eles se conheceram, estou tentando racionalizar isso na minha cabeça.
Em que situação, se uma pessoa de 15 anos aparecesse na sua porta, você trocaria números com ela? Tipo, estou tentando racionalizar isso. Talvez se ela estivesse com os pais e os pais dissessem que ele estava procurando um emprego. Tipo, não sei, se você precisa, por exemplo, de uma babá. Vocês querem sair para jantar por algumas horas, algo assim, talvez. Mas eu provavelmente pegaria o número dos pais. Eu definitivamente falaria com os pais. Na verdade, eu não consigo racionalizar isso. Às vezes o chat é mais criativo que eu e pode dizer que é adorável trocar números com garotos de 15 anos e ter esse tipo de relação com eles. Ou então você está simplesmente comentando e fazendo várias piadas lésbicas. Eu ainda não jogo no outro time. É apropriado dizer isso para uma garota de 15 anos quando você tem 25? Ah, fala sério. Onde eu estou? Cadê meus explicadores do Eric no chat? Quero ouvir isso. É uma época para se estar vivo. Todo mundo está explicando Jeffrey Epstein e todos os amigos dele. Vai em frente. Pode ir. Acho que está tudo bem. Vai em frente. Quero ouvir isso. Tem tanta coisa nisso que me incomoda. Mas, de novo, quando comecei a perceber tudo aqui está errado. Essa é a minha intuição natural. Eu não queria, então, extrapolar e tirar conclusões precipitadas até conversar com a Jillian. Na remota possibilidade de que talvez sejam só os meus próprios sentidos depois de tudo que aprendi, tudo sobre o passado da Erika, talvez minhas impressões pessoais sobre a Erika, podem estar nublando meu julgamento. Talvez houvesse uma explicação perfeitamente razoável para esse tipo de relacionamento. Talvez ela seja mesmo uma pessoa tão incrível aos 25 anos de idade. Tão forte e fiel cristã que quer que uma garota de 15 anos se sinta sexy ou algo assim. Também quero ressaltar que essa jovem de 15 anos em particular, até o momento, com base nos tweets de Jillian, sabemos que ela não tem um pai presente em sua vida. Ok, ela publicou isso no Twitter em junho de 2014. Já não vejo meu pai. Há pelo menos 2 anos. Ok. O motivo pelo qual quero destacar isso é porque Charlie Kirk e eu viajamos muito a trabalho, discutindo a ausência do pai. E como esses adolescentes e crianças ficam instantaneamente mais vulneráveis a várias coisas, como se envolver com as pessoas erradas, atividades criminosas, você precisa de um pai em casa. Então, eu só acho interessante que seja um fato importante saber sobre essa garota neste momento. Talvez o pai dela esteja presente em sua vida desde então. Eu não sei. Eu não perguntei pra ela. Mas eu disse pra vocês, eu liguei pra ela. Eu entrei em contato imediatamente porque às vezes simplesmente não consigo seguir as instruções do jeito certo. E eu perguntei a ela como se sentia em relação a isso, 10 anos depois de uma situação. E ela respondeu exatamente como você poderia esperar. Ela disse que, na época, com 15 anos, ficou impressionada com essa pessoa incrivelmente bonita. Mais velha, semi-famosa, que estava dando toda essa atenção pra ela. E, pra deixar claro, eu sou completamente empática com essa posição e experiência de uma garota mais nova, obviamente. Eu relacionei com o que eu sentia, acho que já contei pra vocês no passado sobre a Christina Aguilera quando ela surgiu. E então eu era obcecada por ela quando tinha 13, 14 anos. E minha mãe me colocou de castigo porque eu era tão obcecada pela Christina Aguilera. Christina Aguilera, naquele momento da minha vida, talvez se minha mãe não tivesse me castigado por idolatria, mas naquele momento da minha vida, eu corria pra casa pra assistir ao TRL porque eu precisava ter certeza de que ela estava em primeiro lugar. Se a Christina Aguilera naquela época tivesse me dado muita atenção, eu ficaria tipo, nossa, nem acredito nisso. A Christina Aguilera está me dando atenção. Ela provavelmente poderia ter me manipulado para fazer muitas coisas porque meu cérebro ainda não estaria desenvolvido. Essas são emoções e paixões normais de pré-adolescente até o início da adolescência. E é justamente, se você acompanha meu trabalho, uma das minhas maiores críticas a Taylor Swift. Mesmo gostando da música dela, é porque eu acho que ela aproveita o poder dessa emoção de pré-adolescente para fechar negócios. Mas ela tem 36 anos. Enfim, estou me desviando do assunto. Esse é o ponto disso. Nós sabemos que eles são reativos, são emocionais, e os fãs dela fariam qualquer coisa, até matar alguém se precisassem, certo? Mas como sempre dizemos, só se entende olhando para trás. E hoje, Jillian tem 27 anos e entende perfeitamente o quão absolutamente estranho isso foi. E o quão absolutamente estranho isso é. E ela está revisitando isso e se perguntando, do que exatamente se tratava tudo isso? Para que exatamente Erika estava aproveitando a emoção adolescente dela? Por que ela continua dizendo para ela que ela é bonita, que tem lábios perfeitos? Por que essa mulher de 25 anos, que nem é de Michigan, está interessada nesse diálogo com ela? E algo que ela destaca é, eu estava com minha amiga quando a conheci, mas ela nunca teve esse tipo de relação com a Cheyenne.
Cheyenne é mencionada em outro momento naquele vídeo, porque era justamente a Jillian que despertava o interesse dela? E curiosamente, veja só, ela me conta que ela e Erika, na verdade, nunca saíram juntas pessoalmente além daquele primeiro encontro. Então, isso era para ser puramente uma relação eletrônica, platônica, onde Erika dizia coisas assim para ela, até mesmo no Instagram. Jillian, aquela gata ao lado do carro, ela está se referindo a Jillian. Só para você, só para ficarmos claros, ela está chamando a Jillian ao lado de um carro de dime piece. De novo, se fossem dois adolescentes de 15 anos conversando, eu acharia totalmente normal. Na verdade, eu tendo a concordar com a avaliação do Nice em outro momento do vídeo. Só para você ter em mente, estamos falando de um homem de 25 anos se referindo a uma garota de 15. O que aconteceria? O que você pensaria? E de novo, a Erika realmente não saiu com ela além disso. Então qual era exatamente o objetivo declarado dela? Bem, pelo menos eu posso te dizer sobre o que foi aquela última troca estranha de mensagens. Aquela em que a Erika diz para ela não beber e para encolher a barriga hoje à noite, seja lá onde forem hoje. As pessoas presumem que elas tinham ido a algum lugar juntas, mas não. Essa troca de mensagens, na verdade, se refere ao fato de Erika ter enviado essa garota de 15 anos para tirar fotos. Insano. Ela mandou essa jovem de 15 anos tirar fotos. Ela está ajudando-a porque ela é simplesmente muito bonita. Talvez você devesse se aventurar na carreira de modelo. Pelo menos foi assim que ela apresentou a situação para ela. Então, depois de lhe dizer o quão linda, seus lábios eram perfeitos. Em seguida, ela se apresenta a um fotógrafo, um amigo de Erika. Erika, segundo ela, organizou tudo. Essa pessoa que ela só tinha encontrado uma vez, depois de talvez fazer um tipo de love bombing, como descrevemos, então a envia para se encontrar com esse fotógrafo homem. E Jillian disse que esse fotógrafo era meio estranho. Ela está tentando lembrar o nome dele. Ela diz que lembra que começava com R e que ele era meio baixo, mais gordinho. E sim, eu diria que sim. Jillian, isso é realmente estranho. Qualquer fotógrafo que tira fotos de uma menina de 15 anos sem o consentimento dos pais é um esquisito. Me encontre. Estou tentando descobrir e identificar quem era essa pessoa. E eu também diria da mesma forma que qualquer pessoa que organiza para que fotos sejam tiradas de uma garota de 15 anos sem permissão explícita da mãe dessa pessoa é totalmente um esquisito. Então, Erika, ter feito isso é completamente e absolutamente estranho. É estranho. Não faz sentido nenhum. Não faz sentido nenhum. Não vou permitir que as pessoas digam que isso faz sentido em algum contexto. Tipo, simplesmente não faz sentido algum. Eu perguntei, ela falou com a sua mãe? Ela disse que não, que nunca falou com a minha mãe. Isso estava acontecendo pelo telefone. Provavelmente a mãe dela está pensando que ela só está no Instagram conversando com alguém e nem imagina que isso está acontecendo. Então, como tudo isso soa para você? Para mim, isso soa como todo o pior pesadelo dos pais. Seu filho tem um celular. Eles criam contas em redes sociais. Eles estão fazendo amigos pela internet. E, de repente, você descobre que tem um homem à noite, se a mensagem da Erika for verdadeira, tirando fotos deles. Então, vou fazer a pergunta óbvia aqui. Quantas evidências precisamos antes de podermos confirmar que parece haver um incêndio? Porque tudo na história de Erika Kirk, que vamos abordar mais detalhadamente, apresentar para vocês nas próximas semanas, tem proximidade com escândalos de tráfico de crianças e proximidade com instituições de caridade e envolvimento com instituições de caridade que tiveram escândalos de tráfico e de abuso, às vezes proximidade literal, aliás. Tipo, acho que já mencionei isso, a sede da Turning Point USA, incrivelmente, talvez eu não tenha mencionado, fica quase diretamente do outro lado da rua do principal local de tráfico humano e sexual de crianças no Arizona. Um lugar chamado Arizona Mills? Se você está no Arizona, todo mundo diz, ah, sim, eu sei o que é isso. Todo mundo conhece o Arizona Mills. Quem escolheu esse local para uma organização de ativismo estudantil? Quem foi o corretor de imóveis nesse negócio? Com um bom corretor de imóveis, você pergunta se o lugar é bom e eles diriam, sabe de uma coisa? Você não vai querer ficar perto do Arizona Mills. Esse não é um bom lugar para uma organização de ativismo estudantil. Foi a Erika, a corretora de imóveis? E na verdade, eu sei quem escolheu a dedo. Eu estava por perto nessa época. Foi o Tyler Boyer. Ele se orgulha de ser, acho que ele diz, quinta geração de arizonense. Ele cresceu ali na região de Chandler Gilbert, praticamente no quintal. Então vou presumir que ele conhecia a reputação do Arizona Mills.
Tracy Martin, melhor amiga da Erika. Ela também já esteve envolvida em trabalhos de caridade para vítimas de tráfico, através da Dream City Church, que mencionamos para você. E isso realmente faz sentido porque a Dream City Church administra o Phoenix Dream Center. Segundo o site da instituição, o Phoenix Dream Center é um centro que oferece reabilitação residencial, abrigo e cuidados para vítimas de tráfico humano. Uau! Todo mundo é incrível. Incrível. Eles simplesmente não se cansam de tentar ajudar essas vítimas do tráfico humano. O texto afirma que eles oferecem moradia acessível para homens e mulheres em transição após terem sido vítimas do tráfico humano. Eles lhes dão comida. Eles lhes dão roupas. Nada para ver ali. É uma instituição de caridade. Não se pode questionar uma instituição de caridade. A Turning Point USA é uma instituição de caridade. Não se pode questionar uma instituição de caridade. Stacey Sheridan, que tem interpretado o papel da mãe de Erika Kirk, descobrimos recentemente, trabalhou com Kenneth Starr, amigo de Jeffrey Epstein, na Universidade Pepperdine. Aliás, não consigo encontrar nenhum registro dela de fato na Universidade Pepperdine, além do currículo dela, onde afirma ter trabalhado lá por 8 anos. No escritório de Kenneth Starr. Mas a questão é que, por quase uma década, ela trabalhou para Kenneth Starr exatamente ao mesmo tempo em que ele trabalhava com Jeffrey Epstein. Ok. Mas Stacey Sheridan não é a mãe biológica de Erika. Lori é a verdadeira mãe de Erika. Já tínhamos mencionado para você essa empresa de tecnologia Desert Spirit que ela dirigia. Lori estava administrando em uma reserva indígena. E olha, fomos bombardeados com muitos e-mails sobre, você adivinhou, altos índices de crianças e meninas sendo traficadas. Vindo justamente daquela reserva específica onde o escritório não está localizado, porque alguém foi até lá e disse, esse endereço não existe. Mas tudo isso, aliás, vamos abordar nas próximas semanas. A curto prazo, podemos confirmar que tudo isso deve ser apenas uma infeliz coincidência, certo? Tudo isso. Aliás, você é um monstro só por perceber isso, só por notar esse padrão. Você é um monstro por se perguntar se Charlie também começou a perceber esse padrão no final, porque o que exatamente aconteceu na noite anterior à sua morte? Por que Erika estava agindo de forma tão estranha ao fornecer um álibi plausível para o seu paradeiro em 8 de setembro? Por que ninguém a viu quando outra pessoa acredita tê-la visto em Fort Huachuca? Falando em 8 de setembro, aliás, também é uma data importante para destacar. Acho um pouco estranho, mas é um fato que a Erika escolheu justamente essa data para quebrar seu silêncio de anos no Twitter. Você sabia disso? Erika, você não postava um tweet desde 2023, certo? Ela tinha retweetado algumas coisas, vai saber se alguém fez isso por ela, mas ela mesma não tinha escrito nenhum tweet. De repente, 48 horas antes da morte de Charlie, em 8 de setembro, às 10h49 da manhã, no horário do Arizona, ela decide quebrar esse silêncio com este tweet. Escritura, Efésios 2:8, pois pela graça vocês são salvos, mediante a fé, e isso não vem de vocês mesmos. É dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie, certo? E de repente, ela então pegou o embalo. Ela então tuitou novamente em 9 de setembro, às 9h44 da manhã, horário local. Ela tuitou, provem e vejam como o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele se refugia. E então, novamente, no dia em que Charlie é assassinado, às 9h45 da manhã, horário do Arizona, que é 1h30 antes dele ser morto, Erika tuita, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. As pessoas ficam tipo, uau, não acredito nisso. Essa mulher temente a Deus acabou de tuitar isso bem antes do marido ser assassinado. Como eu disse, você é um monstro por perceber isso. Se você está pensando que, não, ela só quis mesmo de repente quebrar o silêncio no Twitter. E ela é muito, como podemos ver, ela é comprometida com o Senhor. Cada frase que ela diz é sobre Deus. Então, como você poderia questionar isso, certo? Enfim, antes de sairmos do ar para a próxima semana, quero ser minuciosa e, novamente, lançar um alerta geral para certas informações. Antes de mais dicas, em candysowens.com, a Jillian falou comigo porque quer que parem de mandar mensagens para ela. Ela não quer mais esse contato constante. Ela disse, já estou em comunicação com você. Estamos tentando resolver as coisas. Estamos tentando descobrir quem era o fotógrafo que tirou fotos dela. Estamos cuidando disso. Estamos no caso. Então vocês não precisam mais ficar mandando mensagem no direct dela ou tentando encontrá-la.
Estou totalmente focado nisso e terei mais informações para vocês, acredito, na próxima semana. E agora, em relação ao que estamos procurando, por favor, envie um e-mail para moretipsecanisowens.com. Novamente, pessoal, somos uma equipe muito pequena, então agradeço os e-mails do tipo: você já viu isso? Você já assistiu aquilo? Eu só pediria, por favor, não enviem esses. Apenas nos marquem no TikTok. Marque a gente em algo que você queira que vejamos. Não encham nossa caixa de entrada com "por favor, assista isso" ou coisas aleatórias. Queremos realmente usar isso para obter informações ou respostas para perguntas que estamos fazendo neste programa. E aqui estão as perguntas para as quais ainda estamos buscando respostas. Em primeiro lugar, quem era exatamente a pessoa que a Erika conhecia, que estava presente naquele trágico massacre do Batman lá no Colorado? Aquele cinema, lembrem-se, isso aconteceu quando o filme do Batman foi lançado no Colorado. A Erika tweetou dizendo que conhecia alguém que estava naquele cinema. Alguém sabe quem é essa pessoa? Alguém já ouviu mais alguma coisa? Existe alguma entrevista por aí onde ela fala mais sobre isso? Eu gostaria de saber mais sobre essa informação. Em segundo lugar, alguém conhece ou se lembra da Erika Franzwe de Ohio? Ao pesquisar a biografia dela, é quase como se ela simplesmente aparecesse de repente nos anos do ensino médio no Arizona. A história de fundo é que ela é de Ohio até entrar no ensino médio. Quem estudou com a Erika no ensino fundamental em Ohio? Se for você, queremos ouvir de você. Mais dicas em candaceowens.com. Você estudou com a Erika no ensino primário? Se for você, gostaríamos de ouvir de você. Pessoal de Cincinnati, Ohio, por favor, confiram seus anuários. Talvez você não soubesse que era ela, porque faz muito tempo. Por favor, nos envie um e-mail. E também, alguém se lembra dela na Loyola Marymount. Essa também é a mesma escola que Stacey Sheridan frequentou. E pessoas que estudaram no mesmo ano que ela dizem: eu não me lembro dela. Não tivemos uma única pessoa que tenha aparecido dizendo que se lembra dela, apesar do fato de ela ser mencionada em um programa. Estou procurando alguém que diga: sim, eu fiz uma aula com ela. Ela já era adulta nessa época. Você se lembraria disso? Ah, eu saí com ela para alguma coisa. Eu não sei se você estudou com ela na Loyola Marymount. Gostaríamos de ouvir você. E, novamente, vamos pedir mais informações só para garantir que tudo esteja certo, mesmo achando que já temos as informações de que precisamos. Se você tiver qualquer informação sobre o paradeiro de Erika Kirk, no dia 8 de setembro, quando ela quebrou o silêncio no Twitter, no dia 9 ou no dia 10, quando Charlie foi assassinado, porque, segundo a história, os funcionários da Turning Point foram informados de que ela soube. Ela recebeu a notícia quando estava com a mãe e depois dirigiu sozinha de volta para casa. Até agora, ninguém onde eles moram se lembra de ter visto Erika, mas aparentemente ela se encontrou com Stacey, Sheridan e mais algumas pessoas, e então foram juntos para o aeroporto. Então, é um assassinato bem grande. O mundo inteiro estaria de olho nela naquele momento, especialmente as pessoas que sabiam quem era Charlie Kirk. Esses vizinhos disseram que o conheciam sua esposa, conheciam seus filhos. E até agora, ninguém se lembra de ter visto Erika Kirk no dia 10. Talvez você trabalhe no aeroporto e a tenha visto embarcar. Isso faria sentido. Sim, por acaso eu trabalho no terminal e vi todos eles entrarem correndo, parecendo desesperados, em Scottsdale. Eu gostaria de tentar confirmar essa história no dia 10 de setembro. Enfim, vamos fazer uma pausa aqui e voltamos já. Certo, pessoal? A Nimi Skincare é a única marca com a qual eu realmente mantive consistência. É o que eu uso, confio e é em torno disso que minha rotina é construída. Muita gente acha que o anti-envelhecimento se resume a encontrar o produto mais forte ou a tendência mais nova, mas o envelhecimento não ocorre da noite para o dia. Ele acontece lentamente ao longo do tempo, quando sua pele perde sustentação, proteção e consistência. A rotina anti-envelhecimento de 3 etapas da Nimi é ideal. Ela foca nas causas do envelhecimento, como perda de colágeno e estresse ambiental, evitando soluções paliativas. A rotina utiliza vitamina C, peptídeos e retinol que agem em conjunto. Assim, você garante suporte, proteção e renovação para a sua pele o dia todo. E tão importante quanto, é simples. Você pode encontrar a Nimi em nimiskincare.com. E se você usar meu código Candice10 no checkout, vai economizar mais 10% na sua compra. É nimiskincare.com, código promocional Candice10. Lembre-se da PDS Debt. Se tiver dívidas de cartão, empréstimos ou contas médicas, eles oferecem soluções para você quitar seus débitos. Eles vão além dos números para entender sua situação financeira única e criar um plano personalizado feito especialmente para você.
Não é exigida nenhuma pontuação mínima de crédito. Eles te ajudam a economizar, quitar dívidas rápido e colocar o dinheiro no seu bolso. A PDS Debit tem nota máxima no BBB, Google e Trustpilot, já tendo ajudado milhares a sair das dívidas. Cada mês de espera custa mais juros e taxas. Não há melhor momento para começar a controlar suas dívidas do que agora. Então, não espere mais um mês. Retome o controle em 30 segundos. Obtenha sua avaliação personalizada gratuita e a melhor opção para você em pdsdebt.com. Corte Candace, novamente, trata-se de pdsdebt.com com a barra Candace. Ok, pessoal. Então, mais um item que podemos jogar no pote do Candace Owens estava certa, mas diziam que eu era louca. Eu digo para vocês, sou muito rápida com quebra-cabeças. Não tenho muitos pontos fortes em outras áreas. Provavelmente eu diria que geografia não é meu maior ponto forte, mas montar quebra-cabeças e reconhecer anomalias sempre foi algo em que sou muito boa. E eu logo disse que tinha gente demais usando camisa bordô. E, pelo bom senso, se você vai organizar qualquer operação militar, o que eu acredito que o dia 10 de setembro obviamente foi. Uma operação militar, para aqueles de nós que são sensatos, você vai precisar saber quem são os seus caras. Então sim, você vai ter certas pessoas usando certas cores, certos chapéus. E eles diziam, isso é loucura! Não, é que muitos homens realmente gostam de bordô. E eu fiquei tipo, parece que tem uma cor do dia aqui. E todo mundo que está usando bordô está envolvido. Bom, adivinha só? Epstein. Os documentos do Epstein foram divulgados e houve uma menção sobre cores militares do dia. Um TikToker viralizou falando sobre isso. Ouça só. Se você não sabe, durante o assassinato de Charlie Kirk, havia um número significativo de jovens usando camisas bordô. Originalmente, Candace Owens foi a primeira pessoa a apontar isso e todo mundo a chamou de louca. No entanto, eu encontrei provas de que ela estava certa. Então, depois que ela fez essa afirmação, muita gente a chamou de louca, mas também houve uma boa quantidade de pessoas do meio militar dizendo que isso é absolutamente algo que o exército faz durante operações secretas em áreas públicas. Eles escolhem uma cor do dia. Então eu comecei a pensar, certo? Eu pensei, e se eu procurar nos arquivos do DOJ o termo cor do dia? E sabe o que mais? Encontrei 40 resultados de diferentes briefings do FBI falando sobre uma cor do dia. E todas elas estão sem redação. Você pode ver qual era a cor do dia referente à operação militar em andamento. Agora, a maior parte dos detalhes da operação militar foi omitida. No entanto, no dia do assassinato de Charlie Kirk, na manhã que antecedeu sua morte, estabeleceram uma cor específica para o relatório de situação, que nada mais é do que um relatório de situação militar. E a cor do dia foi omitida de 40 arquivos diferentes que mencionavam a cor do dia para operações secretas. O dia do assassinato de Charlie Kirk é o único em que a cor do dia foi omitida. Como eu disse, estou aqui apenas usando o bom senso. Percebi também, aliás, que não era só o Maroon. Eu senti que eles estavam se organizando por batalhão. Algumas pessoas estavam todas usando chapéus brancos. Algumas pessoas estavam usando as meias de um jeito específico e eu pensei, nunca vi tanta gente usando as meias tão altas assim. E eu sou uma pessoa que gosta de organizar a própria despensa. Minha despensa e minha cozinha são um ponto alto para mim. Todo dia eu entro lá e está tudo tão organizado. Eu organizo meus temperos, tá? Eu tive que comprar uma etiquetadora, tipo uma máquina de etiquetas. Assim eu pude organizar meus temperos. Então, para quem é tão detalhista com organização, pensar em como você organizaria uma operação militar parecia algo bem óbvio. Eu simplesmente reconheço organização, mesmo quando é para parecer caos, tem que estar organizado. E foi isso que aconteceu naquele dia. E eu tenho uma pasta dos que eu chamo de chapéus brancos. Então, isso e aquilo que estava acontecendo naquele dia, muito óbvio. Agora, quem sabe? Ele disse que está passando pelos arquivos do DOJ. Quem sabe se aquela referência específica era sobre isso pode estar relacionada a qualquer coisa. De operações militares no dia 10. E eles podem estar encobrindo porque talvez houvesse outra operação do FBI e uma operação militar acontecendo, não sei, no Canadá ou no exterior, seja onde for. E as pessoas podem perceber que muita gente usava verde, então talvez seja por isso que estão bloqueando isso. Eu não sei. O que eu sei é que os Maroon, os garotos Maroon, estavam de alguma forma envolvidos. Para mim, parece bem óbvio que havia alguma coordenação acontecendo. Além disso, eles estavam completamente sozinhos, o que era estranho. Além disso, quem estava vestindo bordô queria ir a esse evento sozinho. Eles não tinham nenhum amigo com eles. Então, sim. Enfim, vamos em frente.
Após o episódio de ontem sobre o escândalo das fotos, a Turning Point divulgou um comunicado explicando como. A foto do casamento, que curiosamente estava lá quando Charlie apresentou seu último programa e depois foi repentinamente removida quando Erika conversou com Glenn Beck em dezembro. Obviamente estavam, eles sempre entram em pânico. E então eles soltam um comunicado idiota, esse é meio que o jeito deles, eles nunca respiram fundo. E pensam se o que vão dizer faz algum sentido. A Erika disse no Glenn Beck, essa é a minha primeira vez. Ela disse, faz tempo que não venho aqui. Desculpa se eu fico olhando para baixo. Essa é uma anotação que ele escreveu. Ok, quanto tempo é para sempre? Parece que faz muito tempo desde que você esteve neste escritório em particular. E obviamente você nem chegou a ver essa mesa. Enfim, para justificar a foto que agora está faltando, eles foram até a Newsweek, eu acho. O editor-chefe é o Josh Hammer. Eles simplesmente não conseguem se controlar. Eles só querem parecer culpados em tudo o que fazem. Foi isto que eles disseram à Newsweek. Uma publicação que parece mostrar Erika Kirk movendo ou removendo uma fotografia dela e de Charlie Kirk no dia do casamento viralizou na internet. Bem, um ponto de virada. Um porta-voz do ZWAT disse à Newsweek que Erika moveu a foto para uma prateleira mais baixa quando sua filha pediu para vê-la, para que pudesse segurá-la e observá-la. Ainda está na prateleira do estúdio. Fica mais para baixo, onde a filha dela pode ver sempre que estiver lá com a mãe. Há sempre muita manipulação emocional óbvia. Não sei como vocês se sentem, mas acho que eles deveriam ter usado a desculpa de que Andrew Colvett se rebelou. Acho que é mais forte. Eu gosto disso. Favorita, por Andrew Colvett, me rebelei. Adoro quando ele é um rebelde. É mais verossímil. Certamente. É mais crível que Andrew Colvin tenha agido por conta própria, porque agora estou sentindo que preciso começar algo tipo justiça para Gigi. Eles continuam envolvendo essa pobre criança em todo tipo de álibi possível em relação a Erika Kirk. E eu simplesmente não vou tolerar isso por muito mais tempo. Ok, estamos aqui tratando a Gigi como mães porto-riquenhas tratam suas filhas. Ok, latinos, vocês sabem do que estou falando. Os filhos não fazem nada de errado. As filhas, elas fazem muita coisa errada. Sinto que a Gigi recebe um tratamento que não concordo. Ela sempre tem um álibi. A Gigi até expulsou o Charlie da cama ontem para fazer ginástica. A Gigi queria mover aquela foto para a altura dos olhos, então eles tiveram que mudar. A Gigi queria dar uma caminhada, então a Erika não poderia estar em algum forte em Huachuca porque ela estava com a Gigi. Deixem a Gigi em paz. Obviamente, isso não aconteceu. Porque não faz nenhum sentido, trazer uma foto para o nível do chão em um estúdio que não é ocupado pela criança pequena. É a primeira vez que ela vê a foto? Se ela quisesse a foto, se ela dissesse, eu quero abraçar a foto, você simplesmente daria para ela? Você permitiria que ela pegasse. Este é o seu estúdio em casa. Você diria, sim, tira do escritório porque não está mais servindo para nós. Não está no fundo. Tira do escritório e coloca no seu quarto. Você pode ficar com ela. Não está servindo para ninguém. Era para ser design. Porque esse é meu avô atrás de mim. Essa é uma foto do meu avô. Porque se a Lulu, que tem 3 anos, entrasse aqui e dissesse, eu quero essa foto. Por que eu diria, ok, coloca no chão onde minha filha não deveria estar porque é um estúdio e isso não é uma sala de brinquedos. Para. Por favor, pare com isso. Quero que a Turning Point USA, pela primeira vez na vida, faça a coisa certa e me pague uma taxa mensal fixa para que eu os consulte em relações públicas. Basta dizer não, porque eu teria dito a eles, vejam, é isto que vocês vão fazer. A culpa é das empregadas domésticas. A culpa é das governantas desconhecidas. Você é rico. Você tem dinheiro. Muito dinheiro. Estamos falando de bilhões, dinheiro do tipo que o Pierre tem. É só culpa da empregada, Erika. O quê? O quê? A gente nem percebeu isso. Só chamamos alguém pra limpar. Infelizmente, vou ter que demitir a empregada. É isso que eu teria feito. Não, ninguém me paga. Ninguém me paga uma fortuna. E mesmo que estejam mentindo sobre a Gigi, agora podemos desmentir minha suspeita anterior de que o próprio Charlie teria movido a foto, porque ele não fez isso. É provável que ele não pudesse ter movido a foto sozinho. E o motivo pelo qual eles estão mentindo é porque querem proteger uma pessoa que é realmente incrível. Uma pessoa que é tão fantástica, tão espetacular, que nem ousamos dizer seu nome sem um adjetivo. Ele é aquele que não deve ser nomeado sem um adjetivo. Você sabe de quem estou falando?
Porque, curiosamente, apesar do fato de este ser o estúdio caseiro do Charlie, logo após o assassinato de Charlie, antes de Erica entrar lá, Mike começou a dar entrevistas para a mídia a partir do estúdio. O que ele está fazendo na casa? Ninguém sabe. O que ele faz para o Charlie? Ninguém sabe. Como ele se tornou chefe de gabinete? Ninguém sabe. Então, de qualquer forma, uma das nossas detetives mamães encontrou Mike McCoy, o incrível, o maravilhoso Mike, no dia 8 de novembro, dando uma entrevista para a Real America's Voice. E você pode ver no canto, não há foto, certo? Não há foto, então ela já tinha sido removida. Então, se a Erica estava realmente vendo as anotações na mesa dele pela primeira vez em dezembro, porque ela não tinha estado no escritório, em aspas, há séculos, como ela disse ao Glenn Beck, o maravilhoso McCoy não poderia se identificar. Ele esteve lá, ele esteve sentado na mesa do Charlie. Mas então, além disso, e é aqui que vamos desmentir a ideia de que Charlie moveu a foto, eles estavam lançando o Mike oficialmente. Lembra, eu te falei isso. O Mike estava programado para assumir o lugar do Charlie. E eles estavam fazendo isso de forma muito intensa e muito rápida após o assassinato do Charlie. Tão intensa e tão rapidamente que outro detetive o encontrou em 22 de setembro, sentado na cadeira do Charlie em casa. Isso ocorreu apenas 11 dias após o assassinato de Charlie. E por coincidência, essa também é a mesma data em que Erica estava naquela chamada do Zoom, dizendo aos funcionários para finalizarem o trabalho e voltarem ao normal. A venda de produtos oficiais, a promoções de chapéus, é o que Charlie gostaria. Charlie está dançando no paraíso. Mas só se você estiver trabalhando duro, é melhor trabalhar se quiser que Charlie dance no céu. Quando ela ouviu todo aquele sermão, naquele exato dia, Mike, o incrível, compartilhou uma mensagem semelhante com Martha McCollum na Fox News. E você pode ver bem no final disso, esse pequeno print em que Mike, você vê as fotos ao fundo. Então eu acho que o Mike se adiantou um pouco. Mike, o incrível. Mike, o maravilhoso, se adiantou um pouco e isso estava atrapalhando o clima dele, então ele mudou? Provavelmente foi isso que aconteceu. Ele ficou tipo, sabe, eu não consigo entrar no clima direito. Com as coisas do Charlie, ele provavelmente até colocou uma foto dele mesmo e disseram, não, muito pesado, muito agressivo, cedo demais. Enfim, só estamos interessados nisso. Há tantos sinais de alerta nessa história. Não precisamos perseguir aqueles que potencialmente não são. E é isso. Mike, estou começando a gostar dele, eu acho. Eu venho dizendo, ele é. Quando você começa a usar adjetivos para descrever alguém, o psiop funciona. Eu não deixo ninguém falar nada de ruim sobre o Mike, o incrível. Mike, o maravilhoso. Mike, o espetacular. Eu apoio o incrível Mike McCoy. A questão agora é se eles vão continuar nos manipulando e mentindo para nós sobre Charlie e Erica. Eu ainda sinto isso muito fortemente. Eles brigaram no dia 9. E também sinto fortemente que provavelmente eles vão continuar nos manipulando, pelo menos se a situação dos arquivos Epstein servir de indicação, porque fomos tão agressivamente manipulados nos últimos 6 meses. Às vezes você esquece o quão audaciosa, absurda e absolutamente traumatizante é a maneira como nosso governo simplesmente mente para nós rotineiramente. Sobre os arquivos Epstein, provavelmente deveríamos estar nas ruas, nos revoltando. Provavelmente já está na hora de uma revolução ou algo assim. Está tão ruim que, então, os republicanos estão compartilhando dicas democratas. Na verdade, isso meio que está nos unindo, porque acho que todos nós simplesmente odiamos tanto a elite. E os chamados elites, na verdade, os ocultistas e adoradores de Baal. E está claro que eu não sou democrata. Na verdade, eu nem sou republicano. Me aposentei da política hoje. Eles derrubaram o Charlie Kirk e mentiram para nós sobre isso. Mas esse representante democrata, Jared Moskowitz, fez um ótimo trabalho recapitulando exatamente o que o governo Trump fez. Nos fez passar com os arquivos de Epstein, manipulando seus próprios apoiadores depois de insistir que, no primeiro dia, iriam nos dar acesso. Eles iam nos contar a verdade. Eles seriam o governo mais transparente de todos, levantando os dossiês. Agora pode falar. Jared Moskowitz. Faz um ano que entregaram à parte um dos arquivos de Epstein a influenciadores da direita. Disseram que a lista existia, mas um memorando negou. A fase 2 nunca ocorreu. O presidente diz que o caso Epstein é farsa. Ele critica sua própria base por querer a divulgação dos arquivos. Ele culpou Barack Obama. Os republicanos votaram contra a divulgação dos arquivos no Comitê de Regras. Depois, eles se recusaram até mesmo a voltar ao Comitê de Regras, até que pudessem ser protegidos de futuras votações sobre a divulgação. O presidente Johnson manda o Congresso para casa um dia antes do recesso.
Eles enviaram o vice-procurador-geral para se encontrar com Maxwell. Ela diz algo favorável ao presidente. Milagrosamente, ela é transferida para uma unidade de segurança mínima. Ninguém consegue explicar por que, milagrosamente, os vazamentos para o Wall Street Journal pararam. Voltamos do recesso. Temos a petição de liberação de Massey. Os republicanos apresentam uma regra, uma resolução não vinculativa, tentando barrar a petição de liberação de Massey. A Casa Branca diz que aprovar a petição de liberação de Massey é um ato hostil, tentando impedir as necessárias 218 assinaturas, segundo membros republicanos que assinaram a Casa Branca. Levou-os para a sala de situação, você sabe, o lugar onde o presidente vai em tempos de guerra, prometendo coisas como verbas ou até mesmo lançar um candidato contra eles nas primárias. Pessoas na sala dizem, você estava lá. Não funcionou. Conseguimos as 218 assinaturas. Eventualmente, aprovamos a petição de Massey. Vocês não liberaram os arquivos. Vocês foram obrigados pelo Congresso. Todos os membros da Câmara, exceto um, e todo o Senado. O motivo pelo qual o presidente assinou foi porque havia uma maioria à prova de veto. Nós não conseguimos concordar em nada. E ainda assim, toda a Câmara, exceto um membro, e todo o Senado, forçaram o governo a liberar os arquivos. Kash Patel, sob juramento, disse ao senador Kennedy que o FBI não está de posse de nenhuma evidência crível de que Epstein traficou garotas para qualquer pessoa além dele mesmo. Mas isso é mentira. Documentos provam que Epstein tinha uma rede global de tráfico. Garotas da Polônia, Tchecoslováquia, Rússia e Paris eram enviadas a ele. Ele chegou a ter um relacionamento com um acampamento de verão, onde aliciava garotas em uma mesa de piquenique. Ghislaine Maxwell afirma que 29 associados de Epstein fizeram acordos com o Departamento de Justiça. Há uma lista e 6 nomes estão visíveis sem a tarja. Co-conspiradores nomeados, mas conseguimos os nomes quando você retira a tarja preta. Maxwell disse recentemente a um comitê de supervisão da Câmara que quer clemência para divulgar mais nomes. Kash Patel, sob juramento, disse que o nome de Trump aparece menos de 100 vezes nos arquivos. Agora sabemos que isso não é verdade. O nome de Trump aparece mais vezes nos arquivos de Epstein do que o nome de Deus aparece no livro sobre Deus. Aliás, esta é a Bíblia do Trump. Sai da frente, Rei James. O nome de Trump também aparece mais vezes no arquivo Epstein do que o nome de Harry Potter aparece nos 7 livros sobre Harry Potter. Lutnick diz que em 2008 viu uma mesa de massagem na sala de Epstein. Epstein alegou ser algo diário e terapêutico. Ele e a esposa saíram e decidiram nunca mais vê-lo. Howard então diz, tenho certeza de que tudo do Epstein está gravado em vídeo. Ele foi o maior chantagista de todos os tempos. Bem, como o Howard saberia disso? Mas agora os arquivos são públicos. E em 2012, descobrimos que ele e sua família estavam na ilha de Epstein, depois que Epstein se declarou culpado das acusações estaduais. Eu sou da Flórida, levo minha família para a Disney World, não para a ilha de Epstein. Há documentos nos arquivos que contestam a alegação do presidente de que ele expulsou Epstein do seu clube. Supostamente, o presidente disse que pediu para Epstein sair. Agora, isso é contestado, porém por declarações do gerente do clube. Agora, senhora procuradora-geral, tenho cerca de 25 segundos restantes. Então, porque estou curioso e gostaria de ver, vire para a sessão do Jared Moskowitz no fichário. Estou interessado em ver o que a equipe forneceu sobre a oposição a mim. E como estamos nas Olimpíadas, vou dar uma nota, só quero ver o quão bom é. Então, me dê a sua melhor. Então... Primeiro, não tem graça zombar da Bíblia com a imagem do Trump. Você fez isso. Foi uma piada e eu achei engraçado. Ofensivo. É tudo o que tenho a dizer. Quero isso do Bernberg. Quero da Bernberg, que é a melhor. O que você tem? Foi tudo o que ela tinha a dizer para ele. Vergonha. Vergonha. Vergonha por você dizer a verdade sobre o que fizemos o público passar, o que fizemos nossos apoiadores passarem, as pessoas que acreditaram em nós, que queriam chegar às respostas, que nos trouxeram até aqui porque queríamos ver como o poder funciona. Em vez disso, estamos protegendo pessoas que estão nos arquivos. Howard Lutnick está praticamente comandando a administração do Trump. Bibi Netanyahu, quer dizer, Howard Lutnick está pelo mundo todo com Jared Kushner. Ele só tem protegido os amigos dele. E ela diz, vergonha pra você porque você não fez isso. Na verdade, ele não zombou da Bíblia de forma alguma. É isso que ela tem. Aliás, ela tem um pouco mais também, porque acho que ela achou que isso ia funcionar. E eu realmente aprecio essa resposta, nessa próxima resposta da Pam Bondi, a perspectiva dela sobre isso, porque acho que é honesta. Eu aprecio porque é honesta. Ouça só. Eles estão falando sobre Epstein hoje. Isso existe desde o governo Obama.
Este governo divulgou mais de 3 milhões de páginas de documentos, mais de 3 milhões. E Donald Trump assinou a lei para liberar todos esses documentos. Ele é o presidente mais transparente da história do país. E nenhum deles. Pergunte a Merrick Garland sobre os últimos 4 anos e ele lhe dirá uma palavra sobre Jeffrey Epstein. Que irônico, não é? Sabe por quê? Por causa de Donald Trump, o Dow agora está acima de $50 mil. Não sei por que você está rindo. Pelo que ouvi, Raskin, você é um ótimo investidor na Bolsa de Valores. O Dow Jones está acima de 50 mil pontos agora. O índice S&P está próximo de 7 mil. E a Nasdaq batendo recordes. Os planos de aposentadoria 401k e as poupanças para aposentadoria estão em plena expansão nos Estados Unidos. É sobre isso que deveríamos estar falando. Deveríamos estar falando sobre como garantir a segurança dos americanos. Deveríamos estar discutindo o que o índice Dow Jones tem a ver com isso? Foi isso que eles acabaram de perguntar. Você está brincando? É simplesmente incrível. É tão incrível quanto o Mike McCoy, né? Ela é simplesmente lá fora. Tipo, o que é o quê? Desde que eles comam bolo. Tipo, qual é o problema de vocês? Ok. Éramos culpado. Culpado conforme a acusação. Sim, tráfico de pessoas por Epstein é uma rede inteira. Todos que estão no topo são meio que monstros. Sim, eles têm traficado crianças, têm feito mal a crianças. Existe toda essa adoração à bola. Estamos nos referindo a vocês como goyim e aumentando seus impostos, tornando as coisas mais perigosas e roubando de vocês. Na prática, o dinheiro desapareceu. Mas você já verificou seus planos de aposentadoria 401k? Pessoal, a gasolina baixou 10 centavos por galão. Por que você se importa se estamos prejudicando crianças nas ilhas? Por que você se importa tanto? Você está bem? É disso que deveríamos estar falando aqui. Gás. Não, você já pode abastecer. E é tipo, sabe, 10 centavos mais barato do que era durante o governo Obama. O que há de errado com vocês? De quanta distração mais você precisa para que possamos continuar adorando Satanás? Eu simplesmente não entendo. Por favor, vamos falar sobre o tal. Incrível. É aí que estamos agora, pessoal. O que está em cima está embaixo e o que está embaixo está em cima. Como eu disse, já está mais do que na hora de uma revolução. Imagino que o império, como se espera que aconteça a cada 250 anos, desmorone completamente. Parece que estamos fazendo isso. Eu recomendo que você tire seus filhos dessas escolas. Está muito claro que eles estão em toda parte e são uma seita militarizada. Eles são pessoas perigosas. Você não quer lidar com psicopatas que têm esse tipo de consciência quando se trata de prejudicar crianças, que eles realmente... Ela simplesmente não entende porque eles não se importam com a dúvida. Ela nem sequer entende isso. Ela fica tipo, como assim? Como assim? O que você quer dizer? Como assim? Você não quer entregar seus filhos para pessoas assim. Enfim, há muito mais que ainda vamos descobrir e sempre fico curioso para ver. Com essa mesma energia, será que eles vão continuar tentando nos manipular sobre a Erika Kirk? Será que vão continuar fazendo isso e se referindo a ela como uma viúva que nunca fez nada de errado? Algum tipo de teste de pureza? Como você ousa fazer isso? Como você ousa destruir o império da Turning Point USA? E isso era tudo o que o Charlie era. Ele acordava todo dia e queria construir isso. Ele não era uma pessoa fora disso. Como você ousa sequer questionar as coisas tão questionáveis? Você viu o preço da gasolina ultimamente? Você tem perguntas sobre o passado da Erika Kirk. Você viu o Dow? Você chegou a abrir seu 401k? O que há de errado com você? Vocês são todos monstros. Enfim, falando em Turning Point USA, eu tenho uma história muito engraçada sobre como parte da vingança contra mim, aparentemente, Alex Clark exigiu que Dylan ligasse para meus patrocinadores, Paleo Valley, um dos patrocinadores do nosso programa, e nós não ouvimos isso dos nossos patrocinadores. Ouvimos isso de pessoas que foram demitidas da Turning Point USA e exigiram que eles decidissem entre mim ou Alex Clark. Porque eu tinha criticado ela por se vestir de botas e posar sobre o memorial do Charlie para, se não me engano, o Washington Post, seja lá qual for. Achei isso estranho. Isso não me pareceu certo. E ela ficou chateada com isso. E eu achei isso muito engraçado. Enfim, acho que esse é um ótimo momento para irmos para os anúncios.
Acho que é um ótimo momento para contar para vocês sobre a Paleo Valley. Algo que minha equipe e eu sempre desejamos são os beef sticks deles. A Paleo Valley faz seus sticks de carne com carne bovina 100% alimentada com capim, proveniente de pequenas fazendas americanas regenerativas. Assim, você pode se sentir bem com o que está comendo e com o que está apoiando. Sem ingredientes ruins. Livre de conservantes, glúten, soja e açúcar. Apenas combustível limpo e nutritivo. Na estrada, no trabalho ou com as crianças, esses sticks dão energia proteica sem queda posterior. Keto, paleo, carnívoro, não importa. A Paleo Valley se adapta ao seu estilo de vida, não o contrário. Eles vêm em vários sabores marcantes, incluindo original, jalapeno, summer sausage, maple, bacon e teriyaki. Então tem uma opção para todo mundo. Com 55 milhões de beef sticks vendidos, a Paleo Valley oferece garantia de 60 dias. Ganhe 20% de desconto no primeiro pedido em paleovalley.com usando o código CANICE ou CANDICE no checkout. Também quero lembrar vocês sobre o Field of Greens. Muita gente evita o check-up anual por temer o diagnóstico. Assim, o que você faz antes da consulta é essencial. Na próxima consulta, faça a mudança que seu médico notará. Use Greens. Hoje, médicos olham além da idade cronológica e analisam sua idade biológica, a saúde de suas células e órgãos. O Field of Greens foi desenvolvido pensando nisso. Médicos selecionam cada ingrediente para apoiar seus órgãos vitais e manter o peso. Um estudo universitário provou que participantes que adicionaram Field of Greens tiveram melhoras reais na saúde. É por isso que o Field of Greens promete que seu médico vai notar sua saúde melhorada ou você recebe seu dinheiro de volta. Então vá para seu próximo check-up com confiança, apenas 1 colher por dia e pronto. Ganhe 20% de desconto na finalização da compra se usar o código promocional CANDICE em fieldofgreens.com. Mais uma vez, é fieldofgreens.com, código promocional CANDICE. Parece que eu e Alex Clark temos uma treta. Carne da Paleo Valley. Quem faz isso? Por que essas pessoas são assim? Eu jamais ligaria para os patrocinadores de alguém e diria, escolha entre mim e minhas botas ou a Candace. Só pode ter um de nós. Não acredito que não me contaram isso. Respeito a Paleo Valley. Nem sequer me contaram isso. Deve ter sido uma ligação muito estranha. Enfim, novos produtos disponíveis no nosso site. Também temos nossos kits autografados. Adquira o Make Him a Sandwich e o Black Apple Pen assinados por mim. Também unificamos nosso nível de assinatura. Mesmo fora do ar semana que vem, o Clube do Livro continua. Inscrevam-se já para o novo livro, The Secret Founding of America. Sim, eu vou ter que ler toda vez. Não sei por que tenho esse branco, esse vazio, em que simplesmente não consigo lembrar. Página em branco. Não me lembro dos títulos. É estranho. É como se fosse minha criptonita. Nicolau Hager. Ah, já está no ar. Obrigado. Faça isso da próxima vez. Nicholas Hager acaba de começar. Vamos fazer apenas uma introdução abordando os 3 primeiros capítulos. Muito animado, a verdadeira história dos maçons, puritanos e da batalha pelo novo mundo. Não foi isso que vos disseram, pessoal? Toda aquela história sobre a fundação da América. Os britânicos estão chegando? Os britânicos estão chegando. Nem tanto. Sinto muito em lhe dizer isso. Tudo bem, vamos analisar alguns dos seus comentários. Vou sentir sua falta. Mas envie mais dicas para canditioowens.com se tiver respostas. Não enviem pensamentos aleatórios ou sua música favorita. Somos uma equipe muito pequena. Mas se você tiver uma dica de verdade, por favor, nos envie. Vamos analisar alguns dos seus comentários do último episódio. Desculpe, o comentário mais votado do último episódio foi da Alia. Ela escreveu, eu não sei quanto aos outros, mas se meu marido fosse assassinado e eu não tivesse dormido ao lado dele na última noite em que ele esteve vivo, eu ficaria absolutamente arrasada. Mas você já pensou nas vendas de merch? O que há de errado com essa pessoa? Por que ela escreveu esse comentário? Esse foi um comentário terrível. Você já pensou nas camisetas que vai vender? Não, claramente ela não pensou nas camisetas que venderia quando escreveu esse comentário. Seja melhor. Vamos ler mais alguns dos seus comentários no episódio de hoje. Lembrando que estaremos fora na próxima semana, então só nos veremos na segunda-feira, dia 23. Comentários do episódio de hoje. Jess escreve. Que tal isso? Nós oramos para que em 2028 vejamos uma chapa Owens e Carroll ou Coleman. A gente pode sonhar, Candace? Vai, Max. Cristo é rei. Não vai ser a Owens. Eu te digo isso de graça. Não vai ser a Owens. Eu só acho que não há nada autêntico e real em DC. O motivo pelo qual me dou tão bem com essas pessoas, Carroll e Coleman, provavelmente é porque eles não estão em DC. E são pessoas reais com vidas reais. Quer dizer, será que o Coleman tem uns 8 filhos? Acho que ele tem 8 filhos, na verdade. Não estou inventando isso, Barão Coleman.
Rugido Z, 50, escreve. Candice, eu sigo apenas o seu clube do livro e estou comprando e lendo os livros que você sugere. Acho que você deveria adicionar o livro do Instituto Tavistock. Pare. Sim, quero ler todos os livros. Esse é o problema. Eu já conheço o Tavistock. Eu já conheço essa história dos Beatles. A década inteira de 60 foi uma grande operação psicológica, mas já basta. Já é o suficiente, eu acho, que começamos com o caos. E aí eu incentivo as pessoas, tipo, se você quiser se aprofundar mais nesse lado obscuro, deveria ler isso e aquilo. E se você me falar sobre esse livro, então eu é que vou acabar entrando nesse buraco escuro. E eu já estou indo por tantos buracos de coelho. Então, estou bem, você me convenceu, eu vou ler. Eu sei como eles fazem a engenharia social das massas. E eu sei o que foi o Instituto Tavistock. E tudo isso é muito real. É tudo engenharia social, até mesmo nos fazer assistir a um assassinato. Isso faz parte de como eles sabem como vamos nos sentir e como podem, então, nos fazer agir de determinada maneira. É como o 11 de setembro. Você assiste e então eles dizem, estamos todos juntos nessa. Todos nós vivenciamos esse trauma juntos. Somos uma família. Isso é aquele papo da Erika para o Turning Point USA. Agora somos uma família. E eles podem simplesmente manipular as pessoas para fazerem coisas com base em suas emoções. São emoções cruas nesses momentos. Então, é uma metodologia testada e comprovada. A seguir, temos Connor. Finn escreve. Obrigado por selecionar meu comentário ontem. Skylar, fazer a Candace rir não teve preço. Vá lá e compre algo legal para você. Obrigado por isso, Connor. Eu só estava tentando ser legal ontem. Mary Everett escreve. Quando alguém vazou a informação sobre as balas terem inscrições trans para o Stephen Crowder no dia seguinte ao dia 10, você acha que ele foi apenas um idiota útil? Ou acha que ele sabia que estava espalhando besteira? Acho que ele sabia que ela estava espalhando besteira. Você também deve se lembrar que ele foi a pessoa que, após o tiroteio em Nashville, magicamente conseguiu informações e obteve o caderno. E esse foi outro tiroteio envolvendo uma pessoa trans. Então, simplesmente continua caindo no colo do Steven Crowder do mesmo jeito que a TMZ simplesmente consegue essas coisas. E você se pergunta, ok, como eu disse, estou aqui apenas para reconhecer padrões. E eu realmente não acho que isso tenha sido um acidente. Querem glorificar os direitos das armas. Não consigo deixar de me perguntar, já houve alguma investigação de morte na história em que o cônjuge mentiu uma vez sobre detalhes-chave da morte do marido, quanto mais várias vezes, e não foi ao menos considerado uma pessoa de interesse ou suspeito? Zero motivo para mentir. Eu concordo com você. Mas nós somos do time do bom senso. E sim, como eu disse, já está na hora de eles a levarem para depor. Tem muita fumaça aqui. É uma loucura. E as histórias estão se ajustando e mudando. Eles têm um time de RP para crises. Dizem que foi o Andrew Colbert que fez isso. Gigi conseguiu. Coitada da Gigi. Tipo, o que está acontecendo aqui? Aliás, ainda ninguém, nem mesmo no time de defesa do Tyler Robinson, você pensaria que eu seria o número 1. Eles entrariam em contato com... Seriam como a caixa de entrada dela, as dicas. Eu tenho os nomes, as pessoas que disseram que essa pessoa mentiu. Foi aqui que aconteceu. Não, eles não estão interessados. Eles simplesmente não estão interessados. Eles já têm o cara deles. Eles já têm o cara deles e é o Tyler Robinson, sem uma única prova. São eles que estão realmente indo só pela intuição e um sonho, se formos honestos. Em nome de Jesus, ordeno que a verdade apareça, que caia toda a defesa sobre a morte de Charlie. Amém. Amém. Emily, da Irlanda, diz: Você inspira, sua voz ecoa pelo mundo. Te sigo faz tempo. Siga firme no bom combate. Enviando orações, força e amor do interior da Irlanda. Você deveria visitar. Eu adoraria ir à Irlanda. Eu poderia. Meu marido perguntou, por que os americanos têm uma visão tão romântica da Irlanda? Não sei. O mesmo motivo para termos uma visão romântica da Inglaterra. Foi por isso que me casei com você. Vocês têm algum problema? Isso ainda está acontecendo? Irlanda? Irlanda do Norte? Não sei. Não vou entrar nisso. Eu amo a Irlanda. Nat Nicole escreve, estou doente. Aqui estava eu achando que já sabia toda a história, mas fotos. Você só pode estar brincando comigo. Bem, alguém vai explicar isso na internet. Vai ser um porta-voz que vai procurar a Newsweek e vai dizer, sabe, a Gigi queria as fotos? A Gigi precisava, sei lá, ela ainda não estava aqui, mas vai ser alguma coisa estranha sobre a Gigi ou Andrew Colbert. Esses são os 2 métodos preferidos deles, Jeff. Enfiar besteira na nossa cabeça, pelo visto. E Dear Libby escreve sobre mim dizendo, ela está me citando, eu não sei o que há de errado comigo. Eu sei. De verdade, quando eu fiz isso, ele foi tão claro. Eu sentei lá e assisti ao Baron Coleman, ele foi tão claro. Ele disse, não, de novo, vou repetir, não entre em contato com a Gillian. E eu fiquei tipo,
O que há de errado comigo? Sério. É como se minha mãe está tão certa. Quando eu era criança, eu era teimoso. Eu sou muito teimoso, cara. E eu quero ser melhor e eu vou ser melhor quando eu voltar. Brincadeira. A gente se vê na segunda-feira, dia 23.